Tava com saudade de uma pauta política. E vamos falar de um tema que aí, quem é o professor e eu sou aluno, é o meu querido Cristiano Vilela. A Câmara dos Deputados aprovou a mini-reforma eleitoral, com algumas mudanças nas regras. Mas que mudanças seriam essas? Vamos ver, deve estar mais rigoroso o negócio. Não. Essa piada é boa. O texto flexibiliza o uso da verba partidária e cotas de 30% para as mulheres. E também veta a candidatura coletiva. A Câmara aprovou também benefícios a políticos com as alterações da lei da ficha limpa. Agora, o tempo de inelegibilidade não pode ser maior do que 12 anos, mesmo que o político tenha sido condenado várias vezes. No máximo é 12. O texto também muda algumas regras para servidores públicos que se afastaram do cargo para se candidatar. Ih, vai ficar mais difícil ou mais fácil? As propostas seguem para o Senado e, se a reforma for aprovada e sancionada, já podem ser colocadas em prática nas eleições municipais do ano que vem. Vou dar uma paradinha aqui para a gente ouvir um pouco o Cristiano Vilela para brifar a gente. Primeira questão, com relação a agentes públicos que querem se afastar, está mais rigoroso ou menos rigoroso? A questão da detração de quem é condenado, como é que fica a questão do tempo de inelegibilidade? E depois me explica como é que esse negócio, rola uma grana brava esse negócio de partido. Os partidos têm um dinheiro muito grande e os dirigentes partidários podem manipular esse dinheiro. Não precisa de licitação, é dinheiro público. Pode gastar como quer. Dá uma geral sem juridiquês. Olha, pessoal, essa reforma é uma reforma, ficou ruim especialmente por um ponto. Foi uma reforma feita nas coxas, rapidamente, no calar da noite. O relatório que foi o objeto de discussão, ele veio a público na segunda-feira à tarde para ser votado definitivamente na quarta-feira. Não dá tempo de você fazer um debate amplo e é por isso que passou um monte de coisa que eu tenho certeza que se a sociedade, se os técnicos fossem discutir, não seria aprovado. Primeiro, esse tipo de questão de você fazer restrições à questão da inelegibilidade, eu pessoalmente concordo bastante por um aspecto. Porque até então, a questão da inelegibilidade, ela ficava da interpretação do juiz. E você tinha pessoas que colocavam lá, ele ia cumprir a pena, ia dar o processo, 10 anos de processo, mais 8 anos de pena, mais 8 anos da lei da ficha limpa. Quer dizer, uma lei que determina que ele vai ficar 8 anos afastado, ele acabava ficando 24. Então, esse tipo de situação tem que ser objetiva. A regra, ela tem que ser clara. Ela pode ser boa ou ruim. Se ela for ruim, se 8 anos for pouco, vamos apertar o legislativo para eventualmente aumentar. Mas você tem que ter uma regra objetiva. Não pode ficar na mão da interpretação de um juiz. Você tem, por outro lado, algumas regras que são já um pouco complicadas. Essa questão que acaba diminuindo um pouco a possibilidade do acesso das mulheres a recursos públicos, mulheres e negros a recursos públicos, a posições de mando, a horário do tempo eleitoral gratuito. Nesse sentido, eu vejo que houve uma involução. O país foi para trás. O partido perdeu algo que tinha conquistado com o tempo com relação a isso. Então, eu vejo que, avaliando entre prós e contras, tem até aspectos positivos, mas o aspecto negativo, ele chama mais atenção, especialmente por não ter sido objeto de uma grande discussão. Ô, Cristiano, eu acho interessante porque a Câmara, né, lança mini-reforma eleitoral. Quando nós falamos em reforma, o que vem à nossa mente é algo para melhorar determinada situação ou coisa, não é? Mas não é, de fato, o que acontece, principalmente quando vem lá do nosso Congresso. Dani, melhorou para eles, né? Melhorou, exatamente. Você foi no ponto exato, Carol. Realmente, a partir dessa ótica, foi uma mini-reforma para eles, né? Mas uma mini-reforma que vai beneficiar aqueles, como sempre, que já estão no poder. Uma reforma eleitoral séria, no caso, não é? O que faria com os recursos? Em primeiro lugar, critérios
para a distribuição dos recursos públicos, porque hoje os partidos, eles não têm critério nenhum, não é? Fica à mercê de quem comanda o partido para a distribuição desses recursos, e aí ele pode simplesmente concentrar uma grande parte desses recursos em 1, 2 candidatos, não é? E fingir que distribui para o resto. Você que já foi candidato, você sabe muito bem, você não recebeu nada, você ficou ali a ver navios com seu partido sem apoio nenhum, enquanto aquele que já está há uns 15 anos, 20, 30 anos na política, recebeu de 60% a 80% dos recursos do partido que foram colocados lá. Ora, uma reforma séria que vocês que deveriam estar olhando para a população seria transformar esse sistema de forma mais transparente e com critérios objetivos. Agora, Dani, só fazer uma observação que é importante. Um assunto que tem que ser discutido de uma forma séria no Brasil é a questão do financiamento de campanha. Para que você ter a cada eleição 5 bilhões de reais? Esse ano vai ser 5,7 talvez. Esse milhões ou bilhões? Bilhões de reais. São 100 bilhões. E aí você corta no governo federal 700 milhões da segurança pública. Não tem cabimento você ter esse financiamento pago pelo poder público. E não, tem outro ponto também. Essa questão de proibir, isso tem que ser falado claro. A gente tem que ter medo de falar. Proibir financiamento privado nas campanhas também é um erro crasso e absurdo. Nunca houve tanta gente do crime organizado dentro do governo. Por quê? Quando você proíbe o financiamento privado nas campanhas, só pode financiamento público. Então, o resto tudo é ali por baixo dos panos. Dentro do governo ou dentro do legislativo? Dentro geral. Então, e quando você proíbe... E aí, quem que tem dinheiro disponível fácil é o crime organizado. Não concordou? Agora, Nicoli quer falar. Desculpa, vou passar aí. Nicoli tá bravo, quer falar. Como se faz uma reforma política? Mandou um WhatsApp aí pra produção que eu não tô deixando falar. Vai lá. Aquele é muito fino. A questão é que quando há uma reforma política, sob hipótese nenhuma, os próprios parlamentares deveriam fazer uma reforma política. Né? Do meu ponto de vista, quem deveria fazer é a sociedade civil. OAB, cientistas políticos, enfim, aos que são, de fato, os mais interessados nessa história toda, né? Senão fica uma história que mais ou menos... Mas pera um pouquinho, gente. Tem uma coisa que vocês